Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a entrevista dessa edição com o escritor Matusalém. Eu sou poeta, ensaísta, historiador, cronista, tenho trabalhos publicados em todas essas áreas, né? E comecei muito cedo a escrever, não sei quando, mas ainda era bem menino, e tenho uma paixão pela literatura. Não passa um dia sequer sem receber dela uma piscada de olho, um pedido de namoro, e venho escrevendo e publicando os meus livrinhos. Pois é, você fez uma colocação que é importante. A sua prática de leitura, eu costumo dizer que eu tomo uma dose de leitura todos os dias. Como é que é a sua prática de leitura? Você lê de manhã, você lê à noite, a qualquer momento do dia? Como é que funciona com você, Matusalém? Eu ainda estou na ativa como profissional. Eu sou advogado e procurador da Assembleia Legislativa, então eu trabalho quase o dia todo. Mas durante a noite, todos os dias, eu leio uma média de 2 horas, por aí eu dedico à literatura, lendo, escrevendo alguma coisa. O horário de eu apagar a lâmpada do quarto mesmo é por volta já de 1 hora da manhã. Leio, escrevo, leio muito. E a leitura é fundamental para quem pretende escrever alguma coisa. É impossível ser escritor, é impossível ser poeta sem ler. Ler os grandes poetas, os clássicos da literatura universal, os grandes romancistas, os Miseráveis de Victor Hugo, Cervantes, Camões. Tem que ler isso aí. E ler os poetas ruins também, para a gente aprender como não deve escrever. Você tem um livro, uma história, um personagem. O que mais te emociona quando você lê um livro? Depende, né? Porque tem a história em si. Depende como o autor conta ela. Transmitir emoção. Poema. Há poemas que você chora quando lê o poema, né? Então isso depende daquela mensagem que o autor consegue fazer isso. E quando ele consegue provocar essa emoção, aí eu acho que ele foi autor completo. Porque tem gente que diz que o texto, até com relação à poesia, fala assim, o soneto tem que ter um fecho de ouro. Bobagem. Todo texto tem que ter um fecho de ouro, né? O autor tem que prender o leitor, já logo na primeira frase do texto, seja ele prosa ou verso, tem que mantê-lo no centro da história, e no fecho, quando ele terminar a leitura, a gente querer mais, né? Eu não queria que tenha acabado, né? Então, eu me emociono com a história bem feita, que o autor consegue contar, mas observo muito também a técnica dele, né? A técnica dele escrever, aquele autor que tem uma linguagem purificada, que foge dos chavões, né? E que é muito natural e simples, porque aí que está o difícil, é você conseguir compor uma história simples e bela. Você é um profissional da área do direito, Matusalém. Por que é importante o estudante do direito e o bacharel do direito exercitar práticas de leitura de literatura? Fundamental para o profissional do direito, a literatura. Por exemplo, eu fui advogado na área do crime no interior e nunca fiquei sem as espumas flutuantes do Castro Alves. Você vai fazer um júri, você vai lá, um crime passional. O cara matou a mulher porque de ciúme, você vai defendê-lo, é uma defesa difícil. Aí você canta lá, você sabe o que é ter o amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e ver este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Então você tem que ter ouvido música do Lupicínio Rodrigues, você tem que ter poesia para falar, isso tudo ajuda. É fundamental na área do direito o conhecimento da literatura. Falar nisso, eu estou lendo agora O Direito em Shakespeare. Teve um autor aí que foi lá, tive um advogado que foi lá e pescou, foi achar direito no teatro de Shakespeare. Isso é fantástico. Então tem que ter cultura para ser advogado também.
Como é que são suas práticas de leitura? Para a gente encerrar esse primeiro momento, você tira um momento do dia especificamente para escrever? Você faz um planejamento anterior? Como é que funciona? Para ler, sim. Para ler eu tenho disciplina. Para ler eu deixo a mesa do jantar, que eu janto, né? E por volta de 8 horas entro para a biblioteca, e ali na biblioteca eu fico até 11 horas lendo. Lendo, me atualizando e lendo mesmo. Pois a vista cansa. Aí eu saio, vou na geladeira, tiro um chocolate, um copo de água, dou uma volta pela casa, olho as plantas da jardineira e aí sim vou para escrever. Escrever minhas crônicas para jornal, retocar os poemas, que nenhuma obra sai, no meu entendimento, né? No meu modesto entendimento, ela já sai pronta, é muito difícil. Pode sair, mas é raro, né? Você compor um poema, ele está pronto. Você tem que, de vez em quando, é como uma pintura, né? Você vai lá e faz uma sombra ali, tira outra de cá, intensifica mais ali o colorido, no outro lugar ele fica mais discreto. Então, escrever é assim também. Escrever é cortar palavras, é tirar palavras, é colocar mais palavras também, colocar a palavra no lugar certo. Você fazer um texto sem faltar palavras e sem ter palavras excedentes é muito difícil. Não é tão fácil, não. Então tem que ter muito de inspiração, tem gente que diz isso, né? E muito de transpiração. Eu acho que é tudo uma coisa só. Inspiração também não é uma transpiração do cérebro, da mente? Então é isso mesmo. Não vem de graça, não é isso? Não, nada de graça. A vida não nos dá nada de graça. Nada. Matusalém, para finalizar essa primeira parte, qual é o momento que você fala assim, agora é hora de desapegar desse texto, do livro, de uma crônica e colocar à disposição do leitor? Como é que funciona esse momento para você? No poema demora. Você faz o poema, lê, relê, vai fazendo os ajustes, acerta, até o ponto que você diz assim, que eu digo para mim assim, bom, agora se eu der um passo à frente eu já vou estragar. Eu não tenho mais competência para poder melhorar. Exauriu a minha capacidade de trabalhar esse poema, no poema. Agora, já na crônica, que já é uma coisa mais urgente para o jornal, para a revista, essa coisa toda, para a própria internet, aí já sai com muitas imperfeições. Depois, quando você vai transformar aquilo em livro, aí você dá uma mexida outra vez também. Mas, repito, é muito difícil sair pronto. Muito obrigado. Liberar o texto realmente é complicado. Até para a gente desapegar de um livro que leu, né? É complicado. E depois que o texto já está publicado, eu evito lê-lo. Porque senão o João Cabral de Melo Neto, vou te contar aqui para não tomar. O João Cabral de Melo Neto escrevia os livros dele e mandava para a editora Zé Olímpio. E aí o livro às vezes já estava naquela boneca que se fazia antigamente, né, para fazer aquelas provas, ele tirava o livro. E reescrevia o livro quase todo. O Zé Olímpio ficava naquela luta da antiga editora Zé Olímpio. O nosso velho Zé Olímpio, que editava só autores brasileiros. Então o João Cabral de Melo, o Zé Olímpio passou a fazer o seguinte, a não dar mais provas para o João Cabral. Publicar aquilo. E o Borges que publicava também, o Jorge Luiz Borges, o argentino, que publicava os livros dele para não ler mais. Entregava para o leitor, não tomava mais conta daquilo. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.